Vamos orar, gente. Vamos iniciar o nosso tempo juntos aqui. Não sei como é que foi a sua semana, quais foram as situações que você vivenciou nessa semana, mas naturalmente, como seres humanos, a gente sempre tem um pouco de dificuldade de concentrar o nosso pensamento, nosso entendimento nos momentos espirituais que temos oportunidade. Por isso, nessa hora, a nossa oração é para que Deus aquiete o nosso coração e nos dê a condição de ter a concentração necessária para ouvir a voz do Senhor nesse momento aqui. Deus, olha para nós nessa hora, olha para cada um dos meus irmãos que chegaram aqui nessa manhã. Eu sei que cada um tem uma história, cada um tem uma vivência nessa semana, situações diversas, inesperadas, situações do cotidiano que muitas vezes capturam a nossa atenção e retiram a serenidade e a paz do nosso coração. Por isso, nessa hora, nós rogamos ao Senhor que nos dê paz e nos ajude a termos o coração quieto na Tua presença, de modo a ouvir aquilo que o Senhor tem a comunicar a cada um de nós. Abençoa esse tempo, ó Deus, abençoa esse momento onde nós estamos reunidos para refletir sobre questões tão importantes, tão necessárias para a nossa vivência, para o nosso convívio, e que podem naturalmente não apenas viabilizar caminhos para as nossas vidas, mas ao mesmo tempo podem edificar a outros através de nós. Que o Senhor esteja conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem, queridos. A nossa agenda aqui, essa é a nossa quinta aula, né, dia 31 de agosto. O tema da aula é oportunidades que são geradas através das koinonias para conhecer pessoas e para se fazer conhecido por essas pessoas. Ou seja, a koinonia, o espaço de koinonia tem esse viés, tem essa ideia, que você conheça pessoas, mas que você se permita conhecer por outras pessoas também. E esse é um exercício que é de mão dupla, né? Onde eu conheço você, você me conhece, e é onde a gente começa então a criar alguns mecanismos que podem aproximar as nossas vidas e podem naturalmente, através dessa aproximação, aproximar e abençoar a vida de outras pessoas. Tá? Então esse é o primeiro momento que nós vamos estar juntos aqui. O segundo momento é um momento que vai envolver todos nós, que é uma dinâmica de uma simulação de uma reunião de koinonia. Como é que funciona na prática isso? Tá? E aí então nós vamos estar dando algumas orientações, porque a ideia é gravar tudo isso e deixar como conteúdo de treinamento para outras pessoas também. Tá bom? Então, basicamente, é dessa forma que nós vamos trabalhar hoje. Então, conhecer e se fazer conhecido na comunidade, né? Então, duas etapas da nossa aula aqui. Tá? Uma é a oportunidade de uma instrução formal que teremos aqui, e a outra é o esclarecimento em termos de uma orientação prática. Nesse segundo momento, nós vamos estar parando, perguntando, instruindo, orientando cada um de vocês, para que vocês saiam daqui com uma percepção muito clara daquilo que é, de fato, uma reunião de koinonia. Tá bom? Então, quando a gente fala conhecer pessoas e se fazer conhecido por essas pessoas, nós precisamos, dentro do ambiente de koinonia, entender o seguinte, tá? A minha mão ali está disposta e disponível para conhecer pessoas. Do outro lado, tem uma mão também desejosa de ser conhecida ou de fazer alguma conexão com a outra pessoa. Só que, queridos, como se falando a respeito de koinonia, eu preciso entender que a cruz precisa estar
entre eu e você. Não é um mero conhecimento, não é um mero entendimento entre pessoas, mas é um entendimento através da cruz do Cristo, através dos valores de Cristo, através da percepção do Senhor Jesus, da minha vida, da sua vida, quem é você, quem sou eu, quais são os meus valores. E tudo isso precisa estar alinhado com a cruz de Cristo. Então, o meu conhecimento a respeito de você passa pela cruz. Então, quando eu olho os seus defeitos, eu olho também os meus defeitos. Quando eu olho as suas virtudes, eu olho também as virtudes de Cristo, que estão sendo enxertadas na sua vida através do seu crescimento espiritual. E esse é o entendimento que eu tenho que ter das pessoas. Isso me torna uma pessoa mais tolerante. Eu consigo exercer uma tolerância amorosa diante dos seus defeitos, diante dos meus próprios defeitos, diante dos defeitos daquele que está no meu grupo, onde eu percebo como é que eu lido com isso, como é que eu respondo a isso, quais são as minhas reações a isso. Tudo isso passa pela cruz de Cristo. Aí sim nós temos o entendimento claro do que de fato é koinonia. Koinonia é aprender de Cristo e, através de Cristo, levar adiante esse entendimento, essa compreensão. Muito bem. Para isso, então, eu tenho que entender algumas coisas a respeito da comunidade, a respeito da Igreja do Senhor. Por que a igreja existe? Porque como igreja nós existimos. Eu quero responder com 3 relações aí. Tá? Então, a igreja existe em relação a Deus, ela existe para adorar a Deus. João 4:24, alguém lê para mim? Com voz bem alta aí, para a gente poder captar aqui na gravação também. Tá? João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como igreja, nós existimos para adorar a Deus, entendendo que o Senhor é espírito e que a minha adoração, ela entra nesse ambiente espiritual. Ela não é apenas uma adoração verbal, onde eu pronuncio palavras, onde eu respondo a um toque de um instrumento, mas ela penetra num ambiente espiritual, que faz com que as palavras se tornem adoração, que faz com que as notas musicais se tornem em oração, que faz com que um coração chegue até a presença do Senhor. E não apenas palavras soltas no vento, mas palavras direcionadas e que respondem ao caráter do Senhor. Então, no ambiente de koinonia, isso se faz presente. Mas existem algumas koinonias que não tem ninguém que toque. Eu sei. Mas nós não temos nenhuma koinonia de unanimemente pessoas mudas. Nós temos condições. Várias e várias vezes nós cantamos a capela. Sai daquele jeito, mas Deus conhece. Deus sabe exatamente qual é a intenção dos nossos corações. Então isso não é obstáculo. Pelo contrário, é incentivo. É incentivo que pode me ajudar a entender que eu existo para isso. Agora, em relação a si mesma, a igreja existe para treinar os crentes. Lembra, nós estamos aqui para treinamento. Efésios 4:12-16, alguém lê para nós? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso aí, né? Ou seja, nós existimos para essa ideia de treinamento. A cada domingo que você chega aqui nesse ambiente, você está sendo capacitado. Talvez você não entenda que você está recebendo uma capacitação e você então consegue abraçar toda essa capacitação. Mas se você sair daqui com um desafio específico para a sua capacitação, isso já é de bom tamanho. Ou seja, se você sair daqui com 1% a mais do que aquilo que você chegou, já é lucro para todos nós. Entendendo então que, como igreja, nós estamos sendo edificados, treinados. Treinado para quê? Treinado para deixar um rastro de bom perfume de Cristo lá fora. Treinado para amar a minha família do jeito de Deus, tolerar as pessoas, perdoar as pessoas. Então, há uma gama muito grande de informações que são treinamento para a minha vida e que me ajudam a crescer ainda mais no conhecimento da graça e do amor e do perdão do Senhor. Em relação ao mundo, a igreja existe para testemunhar. Lembra de Atos 1:8? Ou seja, nós somos testemunhas de Cristo, para que outros então compreendam. Alguém, por favor, lê para mim Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Somos testemunhas. Então nós existimos exatamente para testemunhar algo que aconteceu nas nossas vidas. Para quem? Para quem está fora desse círculo. Para quem está distante desse ambiente. Mas na coinonia todo mundo está perto. Será? Será? Há uma estimativa no nosso ambiente. Nós recebemos aqui dominicalmente em torno de 1.800, 2.000 pessoas que passam tanto manhã quanto noite. Então, um montante aí de 3.000 e pouquinho, 4.000 pessoas. Tá? Dessas pessoas todas, estima-se que 50% não tem um relacionamento com Cristo. Estão no nosso ambiente. Estão próximos, mas distantes. Agora, é trágico isso. É trágico. Então nós temos uma realidade que é também necessária o testemunho de Cristo. Agora, por que, queridos? Porque isso é tão importante e que envolve a coinonia. Deixa eu dar para você um extrato de uma pesquisa realizada recentemente. Impressões sobre a igreja entre jovens de 18 a 22 anos, divididas percentualmente entre os que desistem e os que permanecem nela. Tá? Então, entre os que permanecem numa coluna, entre os que desistem em outra. Os itens são atenciosa, uma igreja receptiva, uma igreja autêntica, uma igreja inspiradora, uma igreja insincera, uma igreja crítica. Tá? Então, os que permanecem
entendem que 74% entendem que a igreja é atenciosa. Os que saem, 39% dizem que a igreja não é bem assim. Ou é atenciosa até certo ponto. Pois não. Saíram porque Tá? a igreja não era atenciosa. É isso aí. Tá? É isso aí. Tá? Receptiva, 71%, 36% de um lado. Autêntica, 67%, 30% do lado. Inspiradora, 56%, 20% do lado. Insincera, 19%, 41%. 24% crítica, 51%. Agora, lembra, é uma faixa etária de 18 a 22 anos. Tá? E eles resumem assim: existe uma relação entre como as pessoas percebem a igreja e a sua decisão de abandoná-la. Em outras palavras, eles se conectam às igrejas onde as pessoas são abertas, positivas, atenciosas e abandonam aquelas onde as pessoas são indiferentes ou críticas. Agora, gente, aonde a igreja é aberta, positiva e atenciosa num ambiente tão grande como a nossa? No culto, sem dúvida alguma, mas afunilando, as coinonias são exatamente o ambiente onde essas coisas devem acontecer e precisam acontecer. Tanto é assim que nós temos um grupo de pessoas que frequentam as coinonias, mas não frequentam a igreja. Então, à medida do possível, isso vai migrando. A pessoa vai recebendo o entendimento, claro, mas a porta de entrada é o ambiente atencioso, acolhedor, positivo, de atenção àquele indivíduo. Entender isso me ajuda a fazer algumas considerações. Olha essa frase aqui. Conhecendo pessoas e se deixando conhecer por elas, e assim criar um ambiente favorável ao exercício da verdadeira coinonia, na comunidade em que estamos envolvidos. Eu coloquei aqui, exercício da verdadeira coinonia. Esse exercício implica um entendimento claro de que existem falhas, existem dificuldades, existem espinhos no nosso caminho, pedras no nosso caminho, mas existe um Deus que nos ajuda a tirar os espinhos, que nos ajuda a remover as pedras, e que nos ajuda a aplanar esse caminho. E isso acontece através de atrito. A gente vai tendo atritos, mas vai conseguindo lidar com esses atritos. Então, o ambiente de coinonia é um ambiente de atrito. Precisa ser um ambiente de atrito. Mas precisa ser também um ambiente de conserto, de ajuste, de aproximação que me ajuda a entender o outro lado, que me ajuda a ser mais sensível às necessidades dos outros, que tira o foco de mim mesmo e coloca o foco na outra pessoa. Esse ambiente traz exatamente essa condição, esse entendimento que precisa haver entre nós. Agora, isso me levou a uma pesquisa na inteligência artificial e eu perguntei assim, como é que eu conheço? O que é conhecer pessoas? E a resposta que eu tive foi a seguinte: ter um conhecimento razoável, familiaridade com essa pessoa, incluindo sua história, personalidade, hábitos e crenças, que vai além da aparência e é construído ao longo do tempo por meio de interações, conversas sinceras, observações de atitudes e experiências,
compartilhadas. Não é um estado estático, mas um processo contínuo de perceber as pessoas, como ela muda através do relacionamento e da vivência em comum. E aí fiz uma outra pergunta. Ser conhecido, né? E aí a resposta veio da seguinte forma. Significa que essa pessoa tem conhecimento, informação ou familiaridade consigo. Seja de forma superficial, seja por reputação, ou através de uma relação mais íntima. A expressão indica que você é uma figura com a qual a pessoa tem uma referência, seja por ter estado consigo, visto-a ou ouvido falar de si de alguma maneira. Então, são coisas que a gente já sabe, tá? Mas eu pensei duas expressões aqui que são iguais, tanto no conhecer como no ser conhecido, que é a ideia de familiaridade. Ou seja, existe alguma familiaridade. E num grupo de koinonia, a gente começa a criar essa familiaridade. E foi exatamente as pisadas do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. Foi exatamente essa criação de familiaridade com eles que aproximou Cristo de cada um deles. Olha essas informações aqui, tá? Evidências da familiaridade de Jesus com os seus discípulos. Mateus 4, 18 a 22. Vamos lá. Mateus capítulo 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Onde é que Jesus estava? Caminhando aonde? Nas areias do mar da Galileia. Não era um ambiente fechado, um ambiente aberto, público, tá? Caminhando ali. Disse-lhes, vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Fazendo naturalmente uma conexão ao ambiente onde eles estavam. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus forma um grupo de pessoas, de discípulos, que são próximos a ele. Tá? Os 12 para serem a base da igreja e a quem confiava segredos e propagação do evangelho. Se a gente entender que o Senhor Jesus começou criar uma familiaridade com aquelas pessoas, num ambiente conhecido por elas, numa profissão conhecida por elas, nós começamos então a perceber essa conexão. E no grupo de koinonia, isso acontece. Você trabalha com o quê? E você com o quê? E a gente começa a fazer conexão. Quantos filhos você tem? Como é que foi a sua história? Como é que foram as suas lutas? E a gente começa a fazer conexão. Por isso uma pergunta central, que normalmente eu começo a koinonia, é como é que foi a sua semana? Porque provavelmente na semana dele e na minha semana existem conexões. Existem situações muito parecidas que vivenciamos. E isso então começa a fazer uma aproximação entre eu e eles. Foi o caminho que Cristo pegou. Companheirismo. João 15:15. Alguém lê para nós aí. Companheirismo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai
os tenho dado a conhecer. Então o Senhor Jesus começa a criar tanta familiaridade com aquelas pessoas que não são mais alunos, mas começam a galgar um patamar ainda mais. Amigos, começam a caminhar com Jesus, comiam com Ele, eram comissionados por Ele. Ou seja, esse nível de conhecimento começa a tomar uma proporção muito maior. E na koinonia isso acontece. Começam a haver tanta familiaridade que a gente percebe então que começa a haver afinidade entre fulano e fulano. De repente no domingo eles dizem, vamos almoçar juntos. E essas coisas começam a pipocar. Por quê? Porque há familiaridade. A gente começa a se aproximar das pessoas e começa a travar um relacionamento de amizade entre um e a outra pessoa. Comunicação íntima. João 20, dos versos 26 ao verso 29. João 20, 26 a 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Interessante, né? Para mim, esse trecho das Escrituras mostra tanta familiaridade entre Tomé e Cristo, ao ponto de Cristo levantar a túnica, e dizer para ele, põe a mão aqui. Não é com qualquer um que se faz isso. Não é para qualquer pessoa que você levanta a camisa e fala assim, ó, minha cirurgia. Não é. A gente não é assim. Ou seja, eu só faço isso com pessoas que eu tenho muita intimidade. Então, queridos, criar intimidade se faz necessário. Num ambiente como esse, claro que você não vai criar intimidade com todo mundo. Mas você precisa ter pessoas próximas a você, onde você pode ser íntimo a essas pessoas, e confiar segredo a elas. Por isso, a gente tem falado aqui, o ambiente de koinonia precisa ser um ambiente seguro. Onde a pessoa pode se sentir confortável, para abrir determinadas situações para aquele grupo de pessoas ali. Discípulos próximos, Lucas 10, 38 a 42. Alguém lê para nós? Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Então, a gente sabe que você não vai criar intimidade com todo mundo. Mas existem algumas pessoas que vão ser mais próximas a você. É o que acontecia com Cristo. Embora Jesus tivesse muitos seguidores, os evangelhos destacam alguns indivíduos como Marta, Maria, Lázaro, que se envolveram com uma amizade particular, mais próxima, mais íntima com o Senhor. Em relacionamentos pessoais, João 17, 11. Lembra que aqui é a passagem onde a oração sacerdotal, que a gente chama, ou discurso da despedida no Evangelho de João, Jesus expressa então um profundo amor e desejo de estar próximo dos seus discípulos. João 17, 11. Alguém lê para nós. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
Ou seja, há uma ânsia do próprio Cristo em estar novamente com os seus discípulos, sabendo que ele ia deixá-los, mas que a saudade ficaria e o desejo de estar novamente próximos a ele. Talvez seja isso que precisa acontecer na koinonia. Eu saí da reunião da koinonia desejoso de voltar. Para isso, o ambiente precisa ser acolhedor. Porque senão você vai sacudir a poeira do pé e nunca mais voltar. Ou seja, eu não quero mais isso. Agora, queridos, nós vivemos numa época em que nós temos grandes obstáculos para que isso aconteça. Tem um livrinho que me chamou a atenção, chamado Feitos para a Amizade, do Dryl Hunter. E ele dá três obstáculos aqui que nós precisamos vencer para, de fato, estarmos em condição de ter essa caminhada de koinonia, essa caminhada de amizade com as pessoas. Então ele diz lá, o primeiro obstáculo que você tem que ultrapassar é a ocupação. Somos muito ocupados. Ou seja, a nossa agenda está lotada. Ou é o trabalho que captura o meu vigor, ou é o lazer que captura o meu vigor, ou é as situações aos quais eu me envolvo, que preenchem todas as lacunas da minha agenda, que eu não encontro tempo para partilhar com as pessoas. Então eu sou tão ocupado, e na verdade eu estou correndo atrás do rabo que nem o cavalo, que nem os cachorros. Ou seja, eu não vou chegar a parte alguma. Se eu não priorizar determinadas coisas, eu não vou chegar a parte alguma. Entender isso é fundamental. E essa é uma barreira real. A minha ocupação é um problema. E eu preciso gerenciá-la com mais adequação. Tecnologia. A tecnologia nos dá uma sensação mentirosa, uma sensação equivocada de conexão. Parece que eu estou conectado com as pessoas e, na verdade, eu estou distante delas. Distante delas. Mas eu tenho a sensação de estar próximo a elas. Esse é um obstáculo real que você enfrenta, que eu enfrento. Só que eu não posso fechar os olhos para isso. Eu não posso me dar ao luxo de ser enganado pela estratégia satânica dessa realidade tecnológica ao qual nós estamos envolvidos. E um terceiro obstáculo é a questão da mobilidade, ou seja, o distanciamento geográfico e a constante mudança das pessoas. Hoje as pessoas mudam muito rápido. O trabalho demanda. Eu e a Lúcia estávamos ontem numa loja de departamento, sentados, tomando um café, e aí eu ouvi uma pessoa dizendo assim, tinha uma pessoa sentada, aí outra pessoa chegou e falou assim, nossa, você está internacional? Ele falou assim, cheguei de Los Angeles, e amanhã eu vou para Europa e para a Ásia. Ou seja, o trabalho do cara leva a isso. Leva a isso. Então ele está tão envolvido com o trabalho dele que ele não consegue ter conexões mesmo. Não consegue parar para ter amizade com alguém. Porque o tempo está corrido e ele não consegue, simplesmente. E nós estamos nessa velocidade, nessa constância que impedem qualquer aproximação, qualquer nível de amizade mais profunda, mais coerente, mais consistente com as pessoas. Agora, esse mesmo livro nos ajuda a superar esses obstáculos.
E ele coloca algumas coisas bem interessantes. Superando os obstáculos. Alguém lê para nós Hebreus 3,13. Ele chama isso de cadência. Hebreus 3,13, por favor. Acharam aí? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então ele diz assim, você precisa entender que você tem que calibrar a sua cadência. Por cadência ele diz assim, entre no ritmo, desacelere, crie vínculos duradouros. Vínculos duradouros que dão essa compreensão que Hebreus me chama a atenção. De exortar e de se deixar exortar. Ou seja, eu preciso criar como família uma cadência que nos dê esse ritmo. Que crie espaço para isso. Porque senão as coisas começam a se amultuar e a gente então não tem espaço para isso. Ou não permite que isso de fato aconteça. Então, crie uma cadência que dê essa amplitude para o desacelerar e o prestar atenção em determinadas coisas. Presença, Romanos 1, 11 e 12. Esse texto aqui eu já compartilhei com vocês, que o apóstolo Paulo, ele falando à igreja de Roma, ele diz assim, versículos 11 e 12, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, em vossa koinonia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Ou seja, o apóstolo Paulo entendeu que a presença dele ali era fundamental. Precisava para repartir dons, mas precisava também para repartir a fé. A fé que ele tinha e a fé que os romanos tinham. Então, precisava essa aproximação, precisava essa presença constante. Se você participa de um grupo de koinonia, você precisa ter uma cadência real e uma presença constante. E essa presença constante precisa criar permanência. Vai lá em Filipenses 1:18 e 1 Tessalonicenses 3:6. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Permanência. Não importa, tem que ser pregado. Permanência. Tá? 1 Tessalonicenses 3:6. Vindo, porém, agora Timóteo de todos vós para nós, e trazendo-nos boas novas da nossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como também a vós. Então lembra, nós estamos fazendo o seguinte, existem obstáculos, a minha ocupação, a tecnologia, a mobilidade real nossa, eu posso ultrapassar esses obstáculos tendo uma cadência que envolva um desacelerar e um desejar de criar vínculo com as pessoas. Eu preciso estar presente para isso, desejar essa presença, eu preciso permanecer com constância, mas, acima de tudo, substância. O que é substância? Parar de ser trivial nas minhas conversas. Eu preciso mergulhar um pouquinho mais a fundo. É interessante, koinonia. Junta lá os corintianos e começa a falar sobre futebol. É legal? É ótimo. Aí junta as mulheres e começa a trocar receita. É legal? É ótimo.
Mas a gente precisa ter a percepção de que o nosso ajuntamento, ele é a partir da cruz, como nós iniciamos aqui o nosso tempo, tá? E ele precisa se aprofundar na cruz. Eu preciso começar a entender que existe a necessidade de termos uma substância ainda maior, mais profunda entre nós, criando então uma conexão mais real, criando então a possibilidade de efetivamente sermos koinonia de acordo com aquilo que a palavra significa e o Senhor espera de cada um de nós. Agora, como é que eu faço para lidar com essas coisas todas? Eu preciso fazê-las objeto dos meus diálogos, das minhas conversas. Eu preciso sentar com as pessoas próximas a mim e falar sobre cadência, falar sobre presença, falar sobre permanência, falar sobre substância. Como é que a gente pode se aprofundar? Eu preciso criar esse ambiente na koinonia para lidar com essas coisas. Porque elas vão abrir os nossos olhos e elas vão nos ajudar a ter uma avaliação muito clara daquilo que está acontecendo ao meu redor e como é que eu posso lidar com essas coisas. Muito bem, nós estamos encerrando então a nossa primeira etapa. Vamos entrar na nossa segunda etapa, que é uma simulação de uma reunião de koinonia. Tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, 5 minutinhos, e aí então nós começamos a gravar esse tempo aqui. Tá bom? Pedro e Ana estão ali, né? O André também vai ajudar também nessas questões aqui, né? Que podem nos ajudar a ter uma visão mais panorâmica daquilo que é uma reunião de koinonia. Tá bom? Tá. Se você quiser tomar uma água, sair, fique à vontade, e aí daqui a pouquinho a gente volta para ter o nosso tempo aqui juntos. É isso? Tá? Então tá bom. Fique à vontade um tempinho aí e a gente já volta. Bom, o que a gente quer passar para vocês aqui agora, nessa simulação de uma reunião de koinonia, implica na seguinte realidade. Nós temos 3 grupos definidos na koinonia. Nós temos a família anfitriã do grupo, ou seja, aqui é uma sala de estar, onde essa família vai receber as pessoas que chegam. Tá bom? Nós temos o líder do grupo, que depois desse momento, então, ele se torna a pessoa central ali, que vai conduzir a reunião, os cânticos, o estudo, tá? E, naturalmente, os participantes do grupo. Tá? Então, esses 3 grupos são definidos claramente em toda e qualquer reunião de koinonia. Tá? Nós temos uma estrutura que se estabelece em 3 níveis. Tá? Então, uma recepção calorosa, em alguns ambientes existe um quebra-gelo, né? Principalmente naqueles ambientes onde as pessoas não são conhecidas, tá? Para quebrar um pouco aquela sensação de desconhecido, né? Algumas koinonias executam o lanche no começo, outras no final, outras no meio, né? Então não existe uma prática comum, tá? Durante, né? Um estudo dinâmico e participativo, tá? Então nós prezamos por autonomia, né? Por liberdade do grupo de estudar em determinados períodos, outros não, tá? Onde é dirigido, né? Como vai acontecer agora nos meses de outubro, novembro e a primeira semana de dezembro, que vai haver então um tema central para todas as koinonias,
onde o Fernando vai pregar, a escola bíblica vai falar sobre o mesmo tema e a coinonia também, né? Para harmonizar. Então, normalmente isso tem acontecido no final do ano com algumas séries e alguns temas, tá? De acordo com o perfil, cada coinonia tem o seu perfil, tá? Uma despedida ali com gosto de quero mais. Normalmente um compartilhar de oração, de pedidos para a gente levar para a semana e para voltar novamente aquele ambiente, né? Então, oração, uma ação de acolhimento das suas necessidades, dos seus problemas, das suas realidades, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Então, agora eu vou pedir para as pessoas que vão participar saírem, só ficar o casal anfitrião aqui, tá? Então, vamos, todos nós saímos, né? E nós voltamos. Como vai? Pode parar o carro. Pode parar. Como vai, Brenda? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal, fica à vontade. Fica à vontade. E aí, Rômulo, como é que você tá? Tudo bom? Bem, tudo jóia. Oi, Lúcia, tudo bem? Nossa coinonia diurna. Bom dia, tudo bom? E aí, Jomar, como é que você tá? Tudo bom? Beleza? Fica à vontade, pessoal. Vai sentando. Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, tudo bem? Coinonia diurna. Bom dia. Então, pessoal, estamos aqui reunidos. Prazer, né, recebê-los novamente. Vou passar a palavra para o Rômulo, já que vocês estão assentados, tranquilos. E depois a palavra dele, a gente vai ter o nosso momento de comes, né? Vai ter o momento aqui com o PC que vai trazer o louvor. Então fica à vontade, Rômulo. Bom, boa noite a todos. Agradecer ao Daniel e a Maíra por abrir a casa para a gente novamente. Né? Mas antes de começar, acho bacana a gente fazer uma oração inicial. Vou pedir, pode ser você orar? Pode. Então, por favor, ora para a gente, por favor. Obrigado, Senhor, por esse momento de coinonia. Obrigado porque o Senhor tem nos dado uma semana mesmo importante de trabalho, estudo, mas o privilégio de estarmos aqui juntos, ó Pai, reunidos para louvar e agradecer o Senhor no estudo, ó Pai, em comunhão, em alegria de estarmos juntos com os nossos irmãos. Obrigado por esse momento, por esse encontro, ó Pai, trará a palavra para a gente, esse momento de louvor, que esse grupo se una cada vez mais, ó Pai, intimamente, para que a gente possa suportar um ao outro. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso querido PC, não o Farias, né? Mas esse. Falar um louvor pra gente. Isso. Por favor, fala esse e fala esse. E a Raquel também? É lógico. Como todo bom marido que se preze, se não tiver a esposa junto, não vai funcionar. Tem que dar os cutucão aqui, ó. Boa, Raquel, isso aí. De forma voluntária, a gente preparou 3 músicas, tá certo? Você mandou no grupo do WhatsApp do pessoal pra cantar? Ah, tá lá, o grupo recebeu. O anfitrião já tem data show aqui em casa. Então é outro nível. É prateleira de cima, então. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. De novo do começo. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes,
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos para a próxima música, tá aí no grupo também. Opa, eu peguei a mesma música. Essa eu não sei cantar, você canta. Jesus é o centro de todo dia. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Jesus.
que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Amém. Bacana. Bom, gente, enquanto passado eu não estive com vocês, estava no compromisso, mas estávamos conosco aqui o pastor o Gregório, né? Ele fez um estudo com vocês sobre o convívio, né, em koinonia. Então hoje eu gostaria de a gente um pouco mais na prática, né? A gente todo mundo participar, passar um pouco dessa questão de meio que escolinha, né? De começar a ficar acostumado, vai no culto, senta e escuta, né? Vai na escola dominical, senta e escuta. Aqui a gente vai falar um pouquinho. Meu parceiro aqui ele vai distribuir para vocês algumas perguntas, tá? E alguns versículos. Quem tiver com a pergunta vai ler para nós, tá? Referente a convívio e dentro daquilo que você entende do nosso convívio, tá? Não fora, mas o nosso convívio com a koinonia, nosso convívio cristão, responder essa pergunta com o que você entende, tá? E aquele que está com o versículo, que entende que esse versículo ajuda na resposta e compreende, faz a leitura e dá aquela encaixadinha para a gente. Eu sei que tem muitos aqui que às vezes não gostam de falar, tem vergonha, né? A ideia é a gente ter um pouco mais de liberdade, que todo mundo conversar, falar, se expressar, mas quem realmente não sente a vontade, a gente fica tranquilo, passa por irmão do lado, tá? Eu tive numa koinonia anterior um irmão que confessou que ele dava dor de barriga a hora que chegava na vez dele, e ele saiu do grupo nosso por conta disso, tá, gente? Então, assim, é bacana a gente fazer dinâmica, mas cuidado, né? Com aquele que às vezes não se sente à vontade, a gente respeita, tá bom? Mas vamos lá, então.
Como a casa aqui do irmão Daniel é bem grande, o irmão Fábio ele vai pegar o microfone e vai até você, que às vezes pode ser que outro não escute, tá meio longe aqui, né? O ambiente é grande. Você ergue a mão aí. Começa pela 1, A gente pode começar pela 1, né? Ou tanto faz. Eu gosto da liberdade, né? Eu sou professor, geralmente eu escolho voluntário, né? Pode ser. Tá. Vou começar pela pergunta aqui 2. Como podemos demonstrar amor uns pelos outros de maneira prática nos encontros? Por exemplo, cuidado, apoio, oração. Como podemos demonstrar? Como podemos? Eu acho que o início, né, desde a chegada, o cuidado, né, ter um ambiente organizado, né, estar realmente preparado para receber as pessoas. Quem se desloca também até o local do encontro, vir, né, de preferência dentro do horário. Lógico que a gente sabe que tem algumas dificuldades com relação a trânsito e tudo mais, é super compreensível. Estar disposto, né? A gente discutiu muito nas outras coinonias a questão da disposição. Então, acho que o líder que oferece para liderar, o anfitrião que oferece a casa, tem que ter essa disposição, porque foi uma oferta, foi algo que ele ofereceu. E as pessoas que desejam participar também têm que se lembrar disso e vir até a coinonia com essa disposição, né? Porque aí a gente consegue, de fato, ter uma comunhão, porque eu acho que sem a disposição, dificilmente você encontra comunhão. E o alerta, às vezes, né, no grupo, se você percebe que tem alguém mais cabisbaixo, que tem alguém que, de repente, né, pode estar com algum problema e pode ser que esteja fechado, não queira falar, e de uma forma, né, cuidadosa, para não deixar a pessoa constrangida, tentar, talvez no privado, num momento, né, que você vai lá do ladinho, faz uma pergunta, para não constranger, trazer para o grupo e ver se a gente ora. Muitas vezes a oração é o que cabe, né? Mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente pode, de fato, auxiliar, né? Aquela tristeza, aquela coisa que o irmão pode estar sentindo, pode ter uma resposta dentro do próprio grupo, né? Com alguém que já passou pela mesma situação, alguém que pode aconselhar ou até abrir um caminho, uma porta, né? Dependendo do problema. Então, eu acho que são esses os exemplos que me vêm. Eu queria Fala. Tá, em cima dele? Isso. Ah, não, é porque eu acho que o versículo que eu peguei, eu acho que tem a ver com essa pergunta. Pode falar. Mas você quer falar antes? Não, eu só dar um parecer do que ele falou. Então você entende que deve haver, para ter esse convívio, ter a preocupação não só coletiva com todos, mas também ações de preocupação individual. Exato. Tanto de quem recebe, quem direciona, mas também de todo aquele que frequenta. Exato. Perfeito. Irmã, Brenda, você... Tá, pode falar. Lógico. Eu peguei aqui um versículo que eu acho que responde à pergunta que o Daniel ficou. A primeira carta de João 3, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Bom, eu acho que esse é um dos versículos mais difíceis em relação a mim, por exemplo, né? Porque quando ele traz essa exortação para a gente não amar só de palavra, porque é muito fácil a gente falar que gosta daquele que a gente tem afinidade, mas não amar só de palavra, a gente realmente ter ações com aquele que nos incomoda, e ele ainda complementa, de palavra nem de língua. Porque muitas vezes a gente fala, né? Mas aquele irmão é importante para mim. Mas quantas vezes eu realmente tomo esse passo na direção do irmão, e principalmente daquele que me incomoda, para amar de fato e de verdade, né? Por obra. Porque ele está falando amar por obra. Então, é esse sair da minha zona de conforto para realmente fazer alguma coisa em prol desse irmão. Perfeito. Alguém tem um outro versículo que possa complementar? Tem. Por favor. Vai passando. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Então, acho que a questão da consideração ao outro e esse estímulo mútuo ao amor,
né? Eu acho que a vida ali na coinonia, isso, a consideração com quem abriu a casa, a consideração com quem chegou no horário e mesmo a consideração em estar presente lá, né? Se esforçar, separar aquele dia da semana, né? E isso estimula um ao outro. Às vezes você vê, você compartilha, nossa, meu dia hoje tem várias famílias na nossa mesma. Tem 1000 atividades. Mas você vê, tá considerando aquele dia, eu vou separar, né? Isso demonstra o amor em estar ali, em estar para o outro também, né? Então, o frequentar a coinonia não é só para mim, mas eu vou em prol do outro. Então, eu não ir, não sou eu que estou perdendo. Eu não ir, estou deixando de abençoar os outros. Maravilha. Ótimo. Tem mais um versículo lá. Está mais perto ali, passa. Aqui, gente. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Acho que a palavra inicial já fala tudo, né? É amar, né? De forma respeitosa e amar como irmão mesmo, né? Maravilha. Vamos então para uma próxima pergunta? Ah, quer completar? Todos os versículos vai servir para todas as perguntas. Tá encaixando em tudo. Faz a outra pergunta. Ah, tá. Quer fazer outra pergunta? Vamos, senão não dá tempo a gente Beleza. tomar o cafezinho na saída, a gente que está com fome. Tem uma pergunta aqui. O que fazer, o que podemos fazer? O que podemos fazer no nosso grupo para que a comunhão seja tão importante quanto o estudo da Bíblia? Nós colocamos aqui a questão de priorizar isso, né? E também de demonstrar em ações, um para com o outro, o quanto isso é importante, né? Por exemplo, a gente tem tido na nossa coinonia alguma pessoa que está doente. Então, a gente conversa e faz uma cesta de alimentação, de coisas que aquela pessoa não teria condições de fazer. A gente cozinha e leva para lá, para aquela pessoa. Ou a gente sabe que uma pessoa está com uma dificuldade, então a gente se reúne como grupo, bom, como que a gente pode ir lá e ajudar nessa dificuldade dela? Ou acolher, né, alguém que está chegando. E a gente teve uma experiência muito legal num grupo onde eram um monte de famílias com crianças pequenas e chegou uma moça sozinha com o filhinho porque ela acabou de vir de uma separação e ela acabou de se converter. E ela foi tão acolhida que hoje ela faz parte do grupo assim, super. Então, acho que essas coisas vão mostrando que a comunhão é tão importante quanto o estudo da palavra, a prática dessa palavra, né? Maravilha. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao fim. Quem ficou com perguntinha, o versículo, vou pedir para que você em casa, uma lição de casa para vocês, né? A gente também ter o tempo da coinonia em casa. Escreve alguma coisa que você lembra, anota, tá? E traz no próximo encontro para a gente compartilhar, né? Acho que o que cada um passa, compartilha com o outro, traz crescimento, tá bom? Quem vai ficar fazer a oração final agora aqui? O irmão Jomar? Obrigado, gente. Obrigado, hein? Bom, depois desse momento que nós tivemos aqui, de ouvir a palavra, de ouvir esses esclarecimentos, né? A gente está chegando no fim do nosso tempo, né? E gostaria de fazer, né, pegar uns pedidos de oração para que a gente, entre nós, a gente pudesse, né, expressar as nossas preocupações, os nossos problemas, os nossos agradecimentos, né? E um ao outro a gente pode trocar essas orações. Muito importante é que é um aspecto muito confidencial da nossa coinonia, isso não vai sair desse grupo, né? Para que todos assim tenham essa consciência disso, né? Então, gostaria de ver, né? Quem teria algum pedido de oração hoje? Rômulo? Tenho. Pedir pelo meu trabalho, né? Trabalho com jovens, adolescentes. Tem sido cada vez mais um desafio tamanho, né?
Que Deus me dê sabedoria, direção, paciência. A gente às vezes quer enforcar um, jogar outro pela janela, mas tem grade, não deixa. E aí eu conto com a misericórdia do Senhor, mas que Deus me dê sabedoria e a paz também na minha face, para que eles encontrem ali um lugar de amparo também. Obrigado. Domínio próprio. Tem mais alguém? Sim. Mas é pra valer, né? É pra orar de verdade. Ó, o João falou que fica na nossa coinonia, mas esse meu pedido eu preciso que saia da coinonia, tá? Que eu tô vendendo meu apartamento. Então, ore por isso, é um motivo real, tá certo? E pode divulgar, tá bom? Então, exatamente. Bom, eu quero compartilhar um pedido de saúde, né? Eu vou ter que fazer um exame, uma punção na tireoide. E isso porque foi detectado num exame um nódulo grande na minha tireoide. Então, eu queria que vocês orassem por isso, para que Deus esteja conduzindo tanto o exame quanto o resultado, tá bom? Alguém mais? Não? Bom, então, você poderia então encerrar, né? Fazendo uma oração final, né? Pai, queremos agradecer muito ao Senhor por esse momento que tivemos aqui, juntos, como coinonia, tendo um momento de crescermos mais espiritualmente, conhecendo Sua palavra, que o Senhor coloque os pedidos que foram colocados aqui, que sejam atendidos, e que o Senhor mostre a direção correta a seguir, Pai, para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, nessa semana que se inicia, que o Senhor esteja nos abençoando, nos dirigindo, que Sua paz esteja presente nos nossos corações e nas nossas decisões, a gente se submeta ao Senhor, com humildade, para buscar o melhor para a nossa vida, Pai, para as nossas vidas. Gostaria de pedir isso em nome de Jesus. Amém.